Pronto, vê se agora está gravando, por favor. Tá sim. Tá, valeu, gente. Brigadão, tá? Então, vamos lá. Então, repetindo, nós hoje vamos ver as principais patologias, ou melhor, as mais prevalentes do eixo hipotálamo, hipófise gonadal, né? Então, quando a gente vai falar a respeito das desordens do eixo gonadal, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a puberdade. Então, a puberdade, ela, nas meninas, ela é caracteriza o surgimento. O primeiro sinal é o surgimento do broto mamário, o surgimento das mamas, né? Começa a haver uma mudança no fenotipo dela, e depois, então, começa a haver o surgimento de pelos pubianos, até que finalmente ocorre a menstruação. No menino, o primeiro sinal é um aumento da bolsa testicular, né? A bolsa começa a ficar preguiada, depois, então, começa a surgir pelos, a alteração da voz, a barba, né? Até que finalmente ocorre a primeira ejaculação. Então, essa puberdade, ela ocorre a partir da hipófise, né, do estímulo do eixo hipotálamo-hipófise, em que começa a haver um estímulo às gônadas. Na mulher, os ovários, no homem, o testículo. Então, vem lá de cima aquele estímulo do GNH-RH, que vai estimular a hipófise a liberar mais LH e FSH, mas primordialmente LH, e aí eles, então, atuam nas gônadas, né, ovário ou testículo, e então os ovários e testículos começam a produzir os respectivos hormônios, estrogênio e testosterona, e aí, então, assim é que ocorre o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Professor? Oi? Pode falar, estou ouvindo. Desculpa interromper. Qual o slide que a senhora está aberto aí? Eu estava aqui... Porque eu acho que aqui para a gente não está passando, o nosso está em puberdade, pelo menos o meu. Não está aparecendo a Meu direita? também. Não está aparecendo? Não, está em puberdade. E agora? Ah, agora apareceu. Agora foi. Que coisa... Gente, obrigada. Tá, agora precisa repetir alguma coisa? Não, professora, pode seguir. Aqui está tudo bem. Tá ótimo. Então tá. Bom, então, só para quem ainda não... Como vocês não viram o slide, então o que a gente vê aqui são, tanto na menina quanto no menino, o estímulo vindo da região hipotálamo-hipofisária, estimulando as gônadas, ovário ou testículo, e então o ovário ou testículo levando à produção dos esteroides sexuais, e, em consequência disso, os caracteres sexuais secundários. Bom, esse desenvolvimento puberal, o que eu disse para vocês agora, quer dizer, das gônadas, é o que a gente chama de gonadarca. Mas existe também a adrenarca, que é o estímulo, que é a produção de hormônio a partir das suprarrenais. Então, isso, de uma outra forma esquemática, para vocês entenderem melhor. Então, a puberdade ela é dividida em maturação de dois órgãos, né? Liberação de esteroides sexuais pelas gônadas e liberação, principalmente, de androgênio pelas suprarrenais. Então, esses androgênios da suprarrenal é que vão levar, tanto na menina quanto no menino,
aos pelos, né, ao surgimento dos pelos, e aquele odor vulgarmente conhecido como CC, né, que tem o nome de odor apócrino. Já as gônadas, então, elas vão secretar estrogênio ou androgênio ou testosterona, então vai dar aquele fenotipo masculino ou feminino, que é o desenvolvimento de barba, mais musculatura no homem, na mulher aquele fenotipo, né? Começa a cintura a diminuir, o quadril a alargar, desenvolvimento de mama. Então, é o fenótipo masculino ou feminino que é dado pelo estrogênio ou pela testosterona. Bom, isso é uma puberdade normal. Infelizmente, isso não acontece sempre, essa puberdade normal. Existem alguns distúrbios da puberdade que é importante vocês conhecerem. Nós vamos falar primeiro do retardo puberal. Então, como é que a gente classifica que uma puberdade está uma puberdade atrasada? Como é que a puberdade está fora do normal? Quando a menina não desenvolveu nenhum broto mamário até os 13 anos de idade, ou o menino que não apresentou um aumento do testículo até os 14 anos de idade. Esse fenômeno de retardo puberal ele é mais comum em menino do que em menina. E ele acontece em 2 a 2,5% da população mundial. Como é que a gente deve investigar se os pais trazem uma criança com essa queixa de que não desenvolveu puberdade? Então, obviamente, sempre começar com a anamnese, e é muito importante a antropometria. Quer dizer, você medir, tomar a altura, óbvio, o peso, aquela a relação pubis-pé, pubis-vértice. Então, você fazer antropometria e colocar no gráfico de crescimento. Depois, um outro exame super importante é a avaliação da idade óssea, né? Que você vai pedir um raio-x de punho dessa criança para ver a idade óssea. Exames laboratoriais, né? Alguns hormonais, outros mais gerais, né? Para você avaliar o estado geral dessa criança, e, quando necessário, você vai pedir também uma avaliação genética, né? Mas só quando necessário. Você pede, então, todos esses exames para você primeiro poder definir se esse hipogonadismo é um hipogonadismo hipergonadotrófico ou hipogonadotrófico. Qual é a diferença entre um e outro? Eu acho que assim, dá para vocês deduzirem, né? Pela própria palavra. Então, hipogonadismo, quer dizer, as gônadas não estão desenvolvidas, e hipergonadotrópico é quando você tem aumento das gonadotrofinas. Então, se você tem um hipogonadismo com aumento da gonadotrofina, isso significa que o problema está nas gônadas, certo? Essa criança nasceu com algum problema na gônada, uma gônada de genética mal formada. Aqui um dos exemplos é a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter. Então, por mais que haja estímulo da gonadotrofina, quer dizer, FSH, LH, não tem gônada para responder, né? Então, não tem gônada para secretar estrogênio ou testosterona. Então, isso é o hipogonadismo hipergonadotrófico. Por outro lado, o hipogonadismo hipogonadotrófico é quando as gônadas não estão estimuladas ou não estão sendo estimuladas porque não está havendo estímulo, quer dizer, não está havendo
a secreção aumentada de FSH e LH para que essas gônadas, então, produzam estrogênio ou testosterona. Isso daí está claro para vocês, a diferença entre hipogonadismo hipergonadotrópico e hipogonadotrófico? Eu acho que deu para entender. Deu sim, professor. Deu sim, professor. Joia. Tá? Isso pode ser apenas funcional, né? Isso muitas vezes a gente colhe a história, o pai, a mãe, a família toda teve uma puberdade um pouco mais tardia, né? Ou o retardo constitucional, que também não tem absolutamente nenhuma doença por trás disso, né? Tá? Então, essas são as causas, e isso você tem que ter em mente quando você vai começar a investigação dessas crianças. Então, eu falei por alto a respeito de atraso puberal, né? Agora, eu vou falar da outra anormalidade que pode acontecer, que é a puberdade precoce. Quando é que a gente define que uma criança está tendo uma puberdade precoce? Em menina, quando ocorre algum caractere sexual secundário antes dos 8 anos, e no menino, quando isso ocorre antes dos 9 anos de idade. Então, aí nós temos uma puberdade precoce. Ela pode ser classificada, e isso daí é bom que vocês entendam isso, como uma variante do desenvolvimento normal. O que seria aquele desenvolvimento normal, né? É aquela em que você tem o estímulo do GNH-RH, que estimula a hipófise a produzir FSH-LH, que, por sua vez, vai estimular as gônadas a produzir os esteroides sexuais. Isso daí é uma puberdade verdadeira, né? Agora, pode existir, por exemplo, só o desenvolvimento de mamas precocemente, ou pubarca, que é quando você tem o surgimento de pelos precocemente. Então, assim, a criança, seja menina, seja menino, tem só pelo, vamos pegar, e não tem nenhum outro caractere sexual secundário. Ou tem só mama e não tem nenhum outro caractere sexual secundário. E a mesma coisa é menarca, quer dizer, a menina que tem uma menstruação, não uma menstruação, desculpa, um sangramento, e aí tem esse sangramento sem nenhum outro caractere sexual secundário, tá? Então, esses são variantes do desenvolvimento normal e não são motivo de preocupação. Motivo de preocupação é quando você tem uma puberdade precoce verdadeira, né? Então, em que ocorre aquele amadurecimento do eixo precocemente. E também a puberdade precoce periférica é que você tem a puberdade no sentido de que você tem aumento do estrogênio ou da testosterona, independente das gonadotrofinas. Vamos ver se vocês se estão conseguindo entender. Eu vou colocar uma pergunta para vocês. Em que situação você pode ter uma puberdade precoce periférica? Pode colocar aqui no bate-papo, que eu vou abrir o bate-papo para ver. Em que situação, eu vou repetir a pergunta, em que situação você vai ter uma puberdade precoce independente das gonadotrofinas? Qual seria? Alguma reposição hormonal? Exatamente. Qualquer tumor ou produtor de estrogênio ou progesterona, ou então, como alguém colocou aqui, não, você que falou aí, né, uma reposição hormonal. Quer dizer, é claro,
que o termo reposição não é bem adequado, né? Porque ninguém vai repor hormônio numa criança antes da época da puberdade, né? Mas vamos imaginar uma situação que, digamos, a mãe ou o pai ou alguma pessoa em casa faz uso de algum hormônio e a criança rouba ou por engano alguém dá, né? Então você vai ter uma puberdade precoce periférica, ou o que a gente chama pseudopuberdade, né? Que não é uma puberdade precoce verdadeira. Não é uma puberdade precoce, é uma pseudo, quer dizer, né? Então, ou por uso de algum hormônio, ou então por algum tumor produtor de estrogênio e ou progesterona. Né? Então, como é que a gente vai investigar uma criança que surge com uma suspeita de puberdade precoce? Então, primeira coisa é o raio-x de punho para ver a idade óssea. Né? A gente tolera uma idade óssea, a gente considera uma idade óssea normal. Aí tem uma certa divergência na literatura entre 1 e 2 anos para mais ou para menos. Né? Então, você pode, por exemplo, estar atendendo uma criança com 4 anos, mas que tem uma idade óssea de 5, isso pode ser normal. Agora, se ele tiver uma idade óssea de 7, 8, isso daí já é patológico, né? E aí, obviamente, você vai pedir estradiol na menina, testosterona no menino, LH e FSH. Como eu falei anteriormente, é muito importante você fazer antropometria e, de preferência, você colocar essa criança na curva de crescimento e fazer o gráfico da velocidade de crescimento. Por que é importante você fazer o gráfico da velocidade de crescimento? Vamos, então, nos deter primeiro aqui. Vocês alguma vez já viram esse gráfico de velocidade de crescimento? Sim ou não? A gente viu na matéria de pediatria, né? Tá ótimo. Então mais ou menos vocês já estão... Fala, o quê? Da esquerda, acho que da direita não apresentaram para a gente, não. Pois é, eu estou perguntando exatamente, eu estou perguntando porque a maioria está bastante acostumado a trabalhar com o gráfico de crescimento, que é esse daqui, né, o da esquerda. Esse da direita ele é menos usado, mas eu acho ele bastante útil para vocês entenderem essa dinâmica da puberdade. Então, por isso que eu vou começar com esse da direita, até porque esse da esquerda vocês já conhecem, né, de outras, da pediatria e talvez até da semiologia. Então, olha aqui, o que a gente está vendo aqui? Aqui uma criança, aos 2 anos de idade, mais ou menos, ela começa a cair a velocidade de crescimento. Ou seja, começa a crescer mais lentamente. Né? Então, sei lá, passa a crescer, eu não sei, 3 centímetros por ano, 2 centímetros, né? Enquanto que antes a velocidade de crescimento é bem mais alta. Então, começa a ver isso daqui é normal. Agora, quando a criança começa a se aproximar da adolescência, o que ocorre? Ocorre um pico, um aumento da velocidade de crescimento. Todos vocês vivenciaram isso, né? Quando, de repente, aquele desespero dos pais de vocês estão perdendo todas as roupas, né? E, assim, na escola é muito visível, porque muitas vezes algumas, sei lá, meninas começam o pico com 11, outra com 10, então, às vezes, de repente, quem era mais baixa começa a ficar mais alta, quem era mais alto começa a ficar mais baixo. Por quê? Porque depende da época do início do estirão puberal. Né? Então,
para entender. Então, começa a haver uma desaceleração do crescimento, e aí depois, quando começa a haver a puberdade, a produção do estrogênio, da testosterona, existe esse pico de velocidade de crescimento, né? Obviamente que na puberdade precoce, o que vai ser visto? Vai ser visto uma aceleração do crescimento antes. Então, por que é importante a questão do gráfico da curva de crescimento? Porque, às vezes, por exemplo, a criança vinha crescendo nesse canal e aí, de repente, ele pula de canal. Ele ainda está normal a altura dele, mas se uma criança vinha dentro de uma faixa de crescimento, dentro de um percentil, e ele altera para mais, no caso aqui que a gente está falando de puberdade precoce, isso daí, apesar de ele ainda estar com uma altura normal para a idade, mas para ele ou para ela, aquele não é o normal dela, tá? E aqui, então, a gente vê um exemplo da curva de crescimento. Então, uma criança que veio crescendo, aí apresentou uma aceleração, né? E aí aqui ela parou. Por que ela parou aqui? Alguém sabe? Alguém pode me dizer? Pessoal? Pessoal? Estamos aqui, professora. Estamos aqui. Estou pensando. Vocês estão aí? Estão pensando? Estamos sim. Porque ela atingiu a altura máxima dela ou porque acabou o hormônio? Ou porque acabou o quê? Não entendi. Ou porque acabou o estímulo hormonal do GH. É mais ou menos por aí. O que acontece? Essa criança, tá? Isso aqui eu tirei da internet. Ela teve uma puberdade precoce, teve uma produção hormonal que se iniciou precocemente, aí ela ficou mais alta, entre aspas, do que ela ficaria, né? E aí, o que o hormônio o esteroide sexual faz? Fecha a cartilagem de crescimento, tá? Então, ela fechando a cartilagem de crescimento, não há mais possibilidade de crescer. Então, qual é um dos grandes problemas da puberdade precoce? Olha só, esse menino, ele ficou com uma estatura abaixo do normal, no terceiro percentil, bateu ali na trave do terceiro percentil, né? Então, que seria ele estaria entre o percentil 10 e 25, então ele ficou muito mais baixo do que ele ficaria. Então, há um prejuízo na estatura final bem grande, né? E aí a outra forma que a gente tem de ver isso é através do gráfico de velocidade de crescimento, em que você vê também que ele deu uma acelerada, depois entrou no platô, ainda manteve algum ritmo de crescimento, mas depois parou de crescer muito precocemente. Então, parou de crescer, então o que acontece é isso. Isso é uma das consequências da puberdade precoce, né? Então, que realmente essas crianças eles ficam com um déficit no crescimento. E aí, se vocês olharem aqui a idade óssea, talvez dê para vocês entenderem, porque a idade óssea, aqui estão os núcleos calcificados. E veja a diferença entre um recém-nascido ou uma criança de 1 ano, como ele vai tendo mais núcleos de ossificação. Então, quando isso não acontece só nas mãos, isso daí acontece em todo o esqueleto, e aí ele não tem mais possibilidade de crescer, que é um dos problemas sérios da puberdade precoce, né? Então,
daí, como é que vocês devem se conduzir diante de uma criança com suspeita de puberdade precoce, né? Então, avaliar a velocidade de crescimento, avaliar a idade óssea, LH, FSH, estrogênio e ou testo basal, né? Aqui, então, você vai ver se é uma puberdade precoce verdadeira. Na puberdade precoce verdadeira, você tem aumento das gonadotrofinas. Quando você não tem aumento das gonadotrofinas, você só tem aumento dos esteroides, então você está diante de uma pseudopuberdade precoce, né? E aí você, então, tem que ir buscar a causa, então, ver se tem algum tumor, e aí, ou se está usando algum hormônio. Então, aí, o importante para o generalista muito importante, saber diagnosticar, né? Saber, primeiro, tem que fazer a velocidade de crescimento, tem que colocar na curva de crescimento, ver se alterou a faixa, ou se está mantendo o mesmo padrão. Depois, diferenciar entre puberdade precoce e puberdade verdadeira ou periférica, né? E aí, geralmente, é o momento de encaminhar para o endocrinologista, né? Então, eu falei a respeito das duas principais. Oi, pode falar. Então, a puberdade precoce só acontece quando o FSH e o LH estiverem altos. Se a criança, se o adolescente tiver, por exemplo, um estrogênio e uma testosterona alta, puberdade, pseudopuberdade, sem o FSH e o LH altos. Ou puberdade precoce periférica. Aí a nomenclatura muda. Não se chama, nesse caso em que você não tem o aumento do FSH-LH, não é uma puberdade precoce verdadeira, tá? E sim pseudopuberdade ou pseudopuberdade precoce ou puberdade precoce periférica. Agora, veja bem, o prejuízo na estatura é o mesmo. Só é muito importante você diferenciar um do outro para a investigação e, obviamente, para o tratamento. Tá claro? Mas o prejuízo, em termos, por exemplo, de estatura, aquilo que eu mostrei para vocês, é o mesmo. Se tem um tumor produtor de testosterona, vai fechar a cartilagem de crescimento. Então, é um dano irreversível. Tá claro? Entendi, obrigado. Tá. Então, essas são as principais. Então, a gente viu o hipogonadismo, ou puberdade atrasada, né? O hipogonadismo, a gente falou sobre puberdade precoce. Agora, nós vamos falar das principais anormalidades da vida adulta. E aí, a gente vai separar entre mulher e homem. Então, na mulher, qual é a principal alteração? É a síndrome de ovários policísticos, né? Ou SOP. É extremamente comum, né? Afeta cerca de 28% das mulheres obesas, pode acontecer também em mulheres magras. O que é muito, muito... Então, assim, toda vez que a gente vai falar de uma patologia muito frequente, como é a síndrome de ovário policístico, é importante ressaltar que nem toda mulher que tem algumas anormalidades sugestivas de SOP tem SOP. O diagnóstico é feito de exclusão. Você precisa eliminar outras causas e então dizer, não, realmente essa mulher tem SOP. Né? E como é que é feito esse diagnóstico diferencial? Quais são os outros
patologias que podem levar a um quadro clínico sugestivo de SOP. Por exemplo, uma síndrome de Cushing, né? A síndrome de Cushing pode dar alteração menstrual, pode dar ovário, pode dar irregularidade menstrual, pode dar algumas, aquela questão de hiperandrogenismo. Então, assim, tem várias situações clínicas em que você precisa pensar, né, antes de você fechar o diagnóstico de SOP, né? E, então, existem 3 critérios para diagnóstico de SOP. O mais usado é o critério de Rotterdam. O que é o critério de Rotterdam? É que quando você tem 2 desses 3 sinais clínicos, né? Um seria hiperandrogenismo ou hiperandrogenemia, né? Então, quando você tem uma mulher que tem hiperandrogenismo, quer dizer que tem hirsutismo, que tem acne, ou hiperandrogenemia é quando você faz a dosagem da testosterona ou do sulfato de hidroep e está aumentado. Então, isso é um critério. O outro critério é disfunção menstrual, alteração do ritmo menstrual. E o outro critério é o ovário policístico. Sendo que o ovário policístico, tá, ele é chamado realmente ovário policístico quando ele tem mais de 12 folículos e que mede de 2 a 9 milímetros de diâmetro e que o volume ovariano tem mais de 10 centímetros cúbicos, né? Então, assim, é importante que tenha esse aspecto ultrassonográfico. Não é assim, tem um cisto no direito, tem 3 cistos no esquerdo, não. Né? Tem que preencher esse critério para ser considerado ovário policístico. E veja bem, você tem que ter, você não, a paciente tem que ter presença de 2 desses 3 critérios. Ou seja, então você faz uma ultrassonografia de uma mulher, ela chega com um ovário policístico, ela tem que ter mais um desses critérios, ou hiperandrogenismo ou disfunção menstrual, tá? E veja bem, sempre excluindo outras causas. Bom, quais são, então, as alterações de hiperandrogenismo? É hirsutismo, acne e alopecia androgênica. A alopecia androgênica é aquela em que você tem maior entrada temporal, né? Acne todo mundo sabe, hirsutismo também vocês sabem, né? E hiperandrogenemia, como eu já falei anteriormente, que é aumento da testo livre e ou aumento do sulfato de hidroepiandrosterona. Né? Quando a gente fala um sinal clínico de hiperandrogenismo, a gente está se referindo à acne, né? E está se referindo também ao hirsutismo. Então, existe essa escala daqui, que você é muito simples você ver, por exemplo, se a mulher tem tanto de pelos supralabiais, significa ela já soma 4 pontos, e mais ela tem muito pelo na região intermamária ou na linha alba, e você soma os pontos, né? E aí, se ela tiver 8 ou mais pontos, ela é considerada hirsuta. Ou seja, uma mulher que tenha só um pouquinho supralabial, um pouquinho no mento, um pouquinho, se ela não atingir 8 pontos, não é considerado hirsutismo, né? Quer dizer, sinal de aumento de androgênio. Muitas vezes isso é apenas racial, né? Nós sabemos que, por exemplo, pessoas que têm origem de portugueses ou de árabes, muitas vezes eles têm mais pelo, e isso não significa que eles têm hiperandrogenemia, né?
Bom, então nós falamos a respeito dessas alterações, né? Mas, além dessas, muitas vezes essas mulheres elas têm outras anormalidades, como, por exemplo, infertilidade, dislipidemia, intolerância à glicose, esteatose hepática. Então, são outras manifestações clínicas que não fazem parte do critério diagnóstico, quer dizer, você não vai usar como critério diagnóstico o fato de ter, sei lá, apneia do sono ou de ter infertilidade. Isso não faz parte dos critérios diagnósticos. Mas, toda vez que você diagnosticou, está aqui a tua paciente, você diagnosticou, empregou o critério de Rotterdam, fechou o diagnóstico de síndrome de ovário policístico, você também deve ver se, por exemplo, ela tem intolerância à glicose, se ela tem depressão. Então, porque essas outras manifestações clínicas, elas são bastante comuns nessas mulheres, né? Então, aqui vocês veem uma ultrassonografia característica de ovário micropolicístico, olha aqui, né? Bastante cistos nos ovários. Aqui a característica de acne, né? E aí, então, as patologias que a gente precisa pensar para fazer o diagnóstico diferencial. Porque eu não disse para vocês que é importante fazer o diagnóstico diferencial? Eu não disse que assim, é um diagnóstico de exclusão? Então, o que você precisa pensar, né? No hirsutismo idiopático, né? Mulher ela pode ter mais pelo, não significa nada. Hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, síndrome de Cushing, acromegalia, hiperprolactinemia, né? Tumores virilizantes e também disfunções tiroidianas. Então, precisa pensar, pelo menos, para você não deixar de fazer o diagnóstico. Quais são os exames que são necessários para você confirmar o teu diagnóstico? Então, um é a dosagem de testosterona livre, o outro, que eu já falei, sulfato de hidroepiandrosterona. Normalmente, a gente, aqui eu esqueci de botar, mas também vai precisar, para você fazer o cálculo do Roma IR, você tem que ter também a glicemia. Então, a glicemia e a insulinemia, prolactina, sulfato de hidroep, 17-hidroxiprogesterona, né? Assim, a glicemia estava no próximo slide. Então, a glicemia, o perfil lipídico, já que essas pacientes, elas muitas vezes elas têm alteração dislipidemia, né? E a ultrassonografia pélvica ou transvaginal. Bom, então, em relação ao diagnóstico, vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Ou não? Ou posso prosseguir? Pode Por mim prosseguir. tá tranquilo, acho que pode prosseguir. Tá, ótimo. Então, vamos lá. Não existe um tratamento específico para síndrome, para SOP, síndrome do ovário policístico. Vai depender do que a paciente quer. Então, se a paciente é uma paciente que está incomodada com hirsutismo, você vai focar o tratamento do hirsutismo, que é oposto àquele da mulher que quer engravidar. Porque a mulher que tem o diagnóstico de síndrome de ovário policístico, quando ela deseja engravidar, o tratamento dela vai ser o oposto de uma paciente que está preocupada com o hiperandrogenismo dela, né? Sempre tem que visar o tratamento da obesidade, da dislipidemia, né? E como essas mulheres elas têm maior
incidência de câncer de endométrio, tem que chamar a atenção dela, da importância de fazer ultrassonografia transvaginal com periodicidade, porque elas têm maior chance de câncer de endométrio. E chamar a atenção da necessidade de redução do risco cardiovascular, porque elas, devido à dislipidemia, intolerância à glicose, elas têm maior risco cardiovascular. Então, agora nós vamos falar a respeito da outra anormalidade na mulher, que é a climatério e ou menopausa. Vocês sabem a diferença entre climatério e menopausa? Então, climatério é o período que antecede a menopausa, em que a mulher ela começa a ter alterações na menstruação, em geral não, é sempre por falta de progesterona, né, porque começa a não ovular, então não tem progesterona, e aí então começa a haver a irregularidade menstrual. A esse período é chamado climatério, né? Então, aqui é o que eu já falei, que o primeiro é a progesterona. Já a menopausa, ele é um diagnóstico retrospectivo, que você só pode selar o diagnóstico depois que a mulher fica 1 ano sem menstruar. E o que caracteriza a menopausa é o aumento primeiro do FSH e depois do LH. Tá? Agora, é muito importante investigar e tratar a menopausa precoce, que é aquela em que a menopausa ocorre antes dos 40 anos. E a menopausa cirúrgica, vocês também vão ver daqui a pouquinho, porque que é tão importante tratar essas mulheres, as que são submetidas à menopausa cirúrgica ou aquelas que têm uma menopausa precoce. Por quê? Porque olha só o número de manifestações clínicas da menopausa. Então, tem as geniturinárias, que são ressecamento vaginal, dispareunia, sangramento pós-coito, infecção urinária de repetição, incontinência urinária. Vai vendo, tem mais. Dermatológica, então, o hirsutismo facial, quer dizer, por quê? Porque começa a haver um desbalanço a partir do momento que ela não tem mais estrogênio, só tem os androgênios lá da suprarrenal, começa, então, o surgimento de hirsutismo, né? Também devido à deficiência do estrogênio, ressecamento e enrugamento da pele, aumento da fragilidade capilar, aqui a gente vê bem a sequência, né? Então, começa a ver o enrugamento, né? Neuropsiquiátricas, isso daí, então, é irritabilidade, ansiedade, muita depressão, diminuição da libido, muita insônia. Na minha prática, realmente, esses 2 sintomas, insônia e depressão, são extremamente comuns, né? Diminuição da memória, e uma mulher que tem fogacho, insônia, depressão, tem uma redução muito importante da qualidade de vida, né? Fora aqueles fogachos que ocorrem em 2/3 das mulheres quando chegam na menopausa. Além desses sinais e sintomas, como se não bastasse, começa a haver, a partir da menopausa, o risco aumentado para doença cardiovascular, né? É aquela proteção quer dizer, a mulher, antes da menopausa, raramente ela tem um infarto, uma doença cardiovascular, né? Mas essa proteção ela se perde com a menopausa, né?
Começa, então, a haver aquela modificação da distribuição de gordura, aumento da adiposidade abdominal, diminuição da massa magra. Com isso tudo, você começa a ter resistência à insulina, intolerância à glicose e diabetes, né? Além disso, a osteoporose. Vejam bem, então, como é que a perda óssea vai levando a cifose, fraturas vertebrais, fraturas de rádio, e posteriormente, mas aí já é bem posterior, que é a fratura de colo de fêmur. As primeiras fraturas são aquelas pequenas de colabamento do corpo vertebral, que leva a essa deformidade, e a de rádio, né? Aquela mulher que cai e quebra o rádio, que é bastante comum. Então, uma opção que a gente tem quando a mulher está com uma perda muito acentuada da qualidade de vida é a terapia hormonal da menopausa. Então, ela está indicada em mulheres que apresentam sintomas que interferem gravemente na sua qualidade de vida, né? Vai melhorar os sintomas vasomotores, aquelas disfunções urogenitais, quer dizer, ardência no coito, infecção urinária de repetição, a perda do colágeno, né? E aí, quando você inicia a terapia hormonal da menopausa, normalmente a mulher tem um ganho de qualidade de vida muito, muito grande, né? Existe a preservação da massa óssea, a não piora do perfil lipídico, né? E também já está comprovado que existe uma diminuição do risco de câncer coloretal nas mulheres que fazem reposição hormonal. Bom, então, quando é que você vai fazer, como você vai fazer e em quem você vai fazer, né? Em quem a gente já falou um pouco, que são aquelas mulheres que têm uma perda da qualidade de vida muito importante. Quando você vai fazer? A gente sempre inicia com a progesterona, que é o primeiro hormônio que se altera quando a mulher começa a ter irregularidade menstrual, e muitas vezes já nessa fase ela já começa a ter sinal de insônia, de irritabilidade ou de depressão, já nessa fase de deficiência de progesterona. E depois, então, você pode iniciar, então, a estrogenoterapia para os sintomas do hipoestrogenismo. Agora, você não pode começar isso muito tempo depois da mulher ter entrado em menopausa. Então, digamos, sei lá, ela entrou em menopausa aos 53 anos e te procura aos 60, não vai dar. Aí ela perdeu esse momento em que pode ser iniciado a terapia hormonal da menopausa. Antes de você iniciar, o que é importante você ver? As mamas, óbvio, né? Porque a maior contraindicação, o grande risco da reposição hormonal, quer dizer, apesar de todas aquelas vantagens que a gente falou, o grande ponto de interrogação é o câncer de mama, né? Avaliação de útero, avaliação óssea, né, para densitometria, avaliação hormonal para você confirmar de que realmente essa alteração que ela está sentindo é devido à menopausa e não algum outro problema. Sei lá, ela está com um tumor hipofisário e aí não tá mais menstruando porque a hipófise dela está comprimida, por exemplo, por um tumor. Então, é importante, né, de você confirmar através dessa avaliação hormonal. E é muito bom também, nesse momento, você aproveitar e ver também os fatores de risco cardiovascular, porque isso pode até
se você tem uma paciente que está com um grande risco cardiovascular, seria mais um motivo para você iniciar uma terapia. Então, como eu já falei, o grande problema é o câncer de mama. O tromboembolismo está mais associada à forma de reposição hormonal, quer dizer, quando você faz, e o risco cardiovascular também, quando você faz a reposição hormonal por via oral, tá? Ao invés de ser por via transdérmica. Mas realmente o grande problema é o câncer de mama, né? E por isso, então, a terapia tem que ser muito individualizada. Quer dizer, você não vai pegar toda mulher, aí vamos começar a fazer o hormônio. Não. Né? E, muito importante, qual é o hormônio que você deve usar? É o hormônio fisiológico, o hormônio que a mulher produzia antes, que é o 17-beta-estradiol e a progesterona natural. Né? E sempre nas menores doses eficazes. Você não vai precisar chegar à dose, sei lá, que ela tinha de estrogênio, sei lá, aos 30 anos de idade, né? A via preferencial é a transdérmica e a progesterona precisa ser associada ao estrogênio em toda mulher que tem útero, né? Isso não é necessário na mulher esterectomizada. Bom, o tempo de uso ele vai ser variável, né? Então, como eu já disse, você começa com progesterona, depois você acrescenta o estrogênio, sempre na menor dose necessária, né? E aí você vai tentando diminuir essa dose. Agora, se a mulher está indo bem, você está vindo regularmente às consultas, você está acompanhando com todos aqueles exames, né? Você está vendo que a mulher está indo bem, você pode ir mantendo durante um tempo maior. Isso aí não é uma regra. Assim, você só pode tratar 5 anos. Você pode talvez esticar um pouquinho ou encurtar um pouco. Cada caso é um caso, né? Bom, nós endocrinologistas recomendamos fortemente que seja usado o estrogênio e a progesterona natural. Por quê? Existe a tibolona, tá? Que é usada para terapia hormonal. Mas veja bem, é um esteroide com propriedade estrogênica, androgênica e progestogênica. Tá? É um 3 em 1. Então, se você tem isso, você melhora os sintomas vasomotores, melhora a atrofia genital, previne a perda óssea, mas aumenta peso e aumenta o risco cardiovascular. Pergunta a alguma mulher se ela está disposta a tomar algum remédio que vai fazer ela aumentar de peso. Acho difícil. E o problema da tibolona também é que não possui muitos estudos científicos. Uma outra grupo de drogas, melhor dizendo, que pode ser usado são os SERMs, que são o modulador seletivo de receptor de estrogênio, né? Que ele tem um grande efeito sobre o osso, né? E sobre a mama. No entanto, ele aumenta o risco de AVC e de tromboembolismo e piora os sintomas vasomotores, né? Então, nós endocrinologistas, nós sempre damos preferência ao estrogênio e à progesterona naturais, tá? Em relação, quando você não pode usar estrogênio e progesterona, e o paciente está muito sintomático, a gente usa antidepressivo, né? Paroxetina e fluoxetina são os que mais são estudados e que têm bom resultado, né? E
fala-se muito de isoflavona, no entanto, não existe estudo científico. Então, a gente não pode assegurar a segurança e a eficácia se não existe estudo científico. Tá? Quando, então, você precisa só tratar os sintomas, né? Então, como eu disse, então, um antidepressivo, né? Você pode usar o estrogênio tópico, porque a absorção é muito, muito pequena. Então, digamos que você vai pegar uma paciente que tem câncer de mama, então ela não pode usar o estrogênio via transdérmica, né? Ou nem muito menos via oral, mas então, para evitar os sintomas, pelo menos urogenitais, você pode utilizar o estrogênio tópico, né? E aí dando um grande alívio para essas mulheres. Então, antes de eu passar agora para as anormalidades do homem, eu vou fazer a chamada, tá? Ok? E quem dá um pequeno intervalo aí. Então, vamos lá. Então, eu vou começar pela turma A. Ana Carolina Varanda. Anílcio Teixeira. Presente, professora. Ariane Luiza. Presente. Oi, Ariane. Brenda Alves. Presente. Bruna Fernandes. Presente. Presente. Quem deu presente daí? Bruna. Tá. A Brenda também está presente, professor. Tá. Carolina. Presente. Tá. Eu acho interessante que quando eu falo aí que vou fazer presente, o número de participantes cresce rapidamente. Vamos lá. Charles Lameira. Aqui, professora. Ok. Clara Espinato. Presente. Débora Franciele. Presente. Esther Matias. Presente. Fernanda. Professora Ana Carolina, desculpa interromper, disse que está sem microfone. Ela mandou aqui no chat. Tá, ok. Fernanda Citrângulo. Presente. Flávia Pina. Presente. Giovana. Presente, professora. Você é qual, Giovana? Eu sou a Siqueira. Tá. E a Giovana Maria, tá aí? Não. Isabelle Gomes. Presente. João Bresciani Padilha. Presente. João Felipe. Presente. João Pedro. Presente, professora. José Francisco. Presente. Júlia Bardella. Presente, professora. Júlia Ruiz. Presente. Juliana Alves. Presente. Juliana de Almeida. Presente. Juliana Magalhães. Presente. Lara Pereira de Brito. Presente. Laura Avraham Ribas. Presente. Laura Marques. Presente. Leonardo. Letícia. Presente. Marcela Bispo. Presente. Marco Aurélio. Presente. Marcos Vinícius. Presente. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Presente. Maria Fernanda, né? Maria Eduarda, não. Sim. Tá. Marina Bessot. Presente. Professora, Maria Eduarda, estou aqui. Desculpa, minha internet caiu. Ok. Maiara.
Maiara, tá aí? Professora, a Mayara está tentando, a internet dela está instável, está indo e voltando. Ela está tentando de novo, mas ela está presente. Aí, conseguiu, show. Tá. Nicole. Presente. Paula Rangel. Presente. Pedro Miguel. Presente. Pedro Vitor. Presente. Sara Cristine. Presente. Tainara. Presente. Tamires. Victor Malafaia. Presente, estou aqui, Tamires. Ok. Victor Malafaia. Presente. Vinícius Silva Coutinho. Presente. Vivian. Yasmin. Não? Presente, professora. Yasmin aqui. Ok. Tá. Então, não estavam presentes da turma a Vivian e eu acho que só, o resto todo. Ah, não, Giovana Maria. Tá. Então, agora eu vou para a turma B, tá? Então, vamos lá. Alberto. Presente, professor. Aline Gomes. Presente, professora. Ana Carolina. Presente. Ana Elisa. Presente. Ana Clara. Presente. Antônio Lucas. Presente, professora. Augusto Alexandre. Presente. Camila de Sá Rodrigues. Presente. Carolina Nascimento de Carvalho. Presente. Daphne. Presente. Daniel Visconti. Presente, professora. Dávila. Presente. Oi, Dávila. Douglas. Presente. Eduarda Teodoro. Presente. Felipe dos Guaranis. Felipe? Não. Ok. Fernanda Diniz. Presente, professora. Fernanda Maria. Presente. Gabriela Ferreira. Presente. Giovana de Camargo. Presente. Eloá Santos. Presente. Hugo Felipe. Isabela Costa. Presente. Hugo. Hugo, presente. Ok. Isabela, tá aí? Presente. Ótimo. João Carlos. Presente, professor. João Gabriel. Presente. João Pedro. Presente. Júlia Chedi de Coelho. Larissa Santana Brum. Presente. A Júlia não está aí? Não, ok. Laura Lima. Lívia Soares. Luan. Presente. Presente, Lívia. Lívia, tá. Jai. Luan, eu acho que está aí, né? Estou sim, professora, presente. Luísa. Presente. Manuela. Presente. Marcela. Presente. Marcele. Marcele, não. Tá. Marco de Bona Rezende. Presente, professora. Uhum. Maria Cecília. Presente. Maria Vitória. Presente. Mariana Saracino. Presente. Martin. Presente. Meire. Presente. Nathan. Paola. Presente. Patrick.
Presente, professora. Uhum. Paulo Roberto Hernandes Júnior. Presente, professora. Pedro Henrique Matos. Pedro Henrique. Presente, professora. Ronald. Presente. Ah, tá. Tayane. Presente, professora. Oi. Thaís Rosa. Presente. Tom Lourenço. Presente, professora. E Yasmin. Presente. Tá, então eu vou ver. Só quem não está é o Natan, né? Marcele Barbosa. Júlia Chedid. E só. Tudo certo, né? Professora, Oi, professora. Laura. Oi? Não entendi o quê? Laura Lima. Ah, Laura Lima. Tá, ok. Tá bom. Professora, Leonardo. Tá. Leonardo? Você é de que turma? Turma. Ah, você está chegando agora. Entendi. Professora, a Giovana Borges pediu para falar que ela está presente, mas que a internet dela estava caindo. Uhum. Tá bom. Ok. Então tá. Então vamos prosseguir. Deixa eu tomar um golinho d'água. Então vamos lá. Então nós agora vamos ver as principais anormalidades do homem adulto, né? Então, o hipogonadismo é quando o testículo deixa de produzir testosterona e ou espermatozoide, né? Então, é aquela mesma definição que foi dada lá no início da aula. Então, primário, quer dizer, quando o problema está na gônada, ele é um hipogonadismo hipergonadotrópico. Quando acontece, quando a causa do hipogonadismo se encontra na hipófise ou no hipotálamo, ele é um hipogonadismo hipogonadotrópico ou secundário, né? Isso aí é muito importante, não só, quer dizer, você tratar, uma coisa é você tratar o eixo hipófise, a outra coisa é quando a preocupação é no testículo, e aí você tem tanto a preocupação em relação à diminuição da testosterona, né, os caracteres sexuais secundários, quanto a questão da infertilidade, né? Então, vamos falar um pouco a respeito do hipogonadismo hipergonadotrópico. Você tem testosterona baixa, LH e FSH alto, e as principais causas, então, síndrome de Klinefelter, que é uma síndrome genética, né, em que você tem uma disgenesia gonadal. Criptorquidismo, que é outra causa, por isso que a criptorquidia ela deve ser tratada precocemente, ainda na infância, né? E outras causas genéticas, como a síndrome de Noonan, distrofia miotônica, que são causas menos comuns. E as adquiridas, então, são doenças infecciosas, como, por exemplo, cachumba, né, parotidite, levando ao hipogonadismo, drogas e lesão cirúrgica e ou lesão traumática. Já o hipogonadismo hipogonadotrópico, então, é a síndrome de Kalman, que é aquela que você tem o hipogonadismo e tem também anosmia, né? Então, ele não sente o cheiro. Tem o idiopático e tem também as causas adquiridas, né? Traumatismo, doenças infiltrativas, neoplasia, que são as causas adquiridas. Agora, a manifestação clínica, ela... Pode perguntar, fala.
Professora, Pois não. caso de criptorquidia, só por defeito anatômico, pode ter alguma relação com o hipogonadismo masculino? Sim, se a criptorquidia for dos 2 testículos e não for tratado, sim, tá? Se os Mas dois. se for tratado, não, né? Não, se for tratado, não. Se as duas Uhum. gônadas, e também tem que ser as duas gônadas, né? Se os 2 testículos ficarem na cavidade abdominal, não for tratado, sim, vai levar ao hipogonadismo. Tá? Respondido? Então, obrigado, hein? Nada. Respondido. Tá. Então, agora, vejam bem, a manifestação clínica desse hipogonadismo vai ser bastante variável, vai variar desde quando se instalou na fase fetal, então você vai ter genitália ambígua, pseudohermafroditismo, criptorquidia, que a gente falou, micropênis, então isso daí são coisas que se desenvolvem na vida fetal. Agora, vamos pegar o caso, por exemplo, de um hipogonadismo pré-puberal, né? Então, vamos pegar uma criança, sei lá, que teve um tumor, ou teve um traumatismo, ou qualquer coisa. Então, o que você vai ver? Testículo pequeno, pênis pequeno, tudo compatível com a idade em que o hipogonadismo se desenvolveu. A bolsa escrotal não vai se desenvolver, não vai ter pelo, ou pouco pelo, algum vai, dependendo da causa, vai ter o pelo, um pouco de pelo por causa da suprarrenal. A voz fina, ginecomastia, ausência de libido, não vai ter o desenvolvimento da massa muscular, porque não tem testosterona, né? Baixa densidade óssea e anemia leve. Agora, vamos pegar o caso de um hipogonadismo que se instala após a puberdade. Aí o testículo já cresceu, então você vai ter testículo de tamanho normal. O pênis também vai ter desenvolvido, porque, veja bem, se desenvolveu após a puberdade. Então, você vai ter os caracteres sexuais secundários, né? Eu acho que eu nem preciso ler toda essa lista, porque eu acho que dá para entender, porque dá para deduzir que tem um pênis normal, testículo normal, bolsa escrotal desenvolvida, voz masculina, né? Ele vai perder massa óssea, vai perder massa muscular, né? Vai ter perda de libido, né? Então, são essas as anormalidades que vão se instalar no hipogonadismo pós-puberal. Um outro sinal importante quando o hipogonadismo se instala na fase pré-puberal é o que é denominado hábito eunucoide. O que é um hábito eunucoide? O hábito eunucoide é quando você não tem a presença da testosterona, não existe aquele fechamento da cartilagem de crescimento. Você lembra que eu falei para vocês, quando eu estava falando em puberdade precoce, que a presença de testosterona faz com que feche as cartilagens de crescimento. Ora, se você não tem testosterona e não fecha as cartilagens de crescimento, o que vai acontecer as extremidades vão continuar crescendo. Então, existe um que a gente chama de hábito eunucoide. Então, ele fica com as pernas longas, os braços longos. O nome disso é o hábito eunucoide, né? Outras manifestações que são, quer dizer, que não ocorrem apenas no hipogonadismo, né? Que podem ocorrer em outras situações, diminuição da massa muscular, aumento da gordura corporal, alteração do humor, essas daqui não são específicas.
Ao contrário dessas, disfunção erétil, essa daqui é bastante específica do hipogonadismo, diminuição das ereções espontâneas. Veja bem, então, uma coisa é o que eu falei anteriormente em relação à época da instalação do hipogonadismo, tá? Quando é pré-puberal e quando é pós-puberal. E a outra coisa, que é o que eu estou explicando agora, são as manifestações clínicas, que algumas são muito específicas do hipogonadismo, né? Disfunção erétil, diminuição das ereções espontâneas, isso daqui é muito específico, tá? Já outros não são tão específicos, né? Ter anemia, ter astenia, né? Então, alguns são bem específicos e outros são menos específicos. Vocês vão entender por que eu estou frisando isso daí daqui a pouquinho, né? Então, como é que você vai abordar esses pacientes? Então, mais uma vez, altura, envergadura, distância pubis-pé, pubis-vértice, a distribuição dos pelos, se tem ginecomastia, se tem galactorreia, campo visual. Já na consulta, se você faz aquela campometria simples, aquela coisa assim bem básica, você já pode suspeitar de que talvez a causa seja uma causa central, um hipogonadismo hipogonadotrópico. Presença de hérnia, quando você está pensando, por exemplo, em criptorquidia, medida do pênis, a medida e a consistência dos testículos, né? Para isso, então, existe o orquidômetro, que está aqui, ó. Então, existem outros modelos de orquidômetro, mas para você comparar o tamanho, se o tamanho é normal ou não, esses daqui são mais usados para criança e adolescente, né? Para você avaliar a puberdade, se está ocorrendo corretamente, no período correto, né? Então, as dosagens hormonais, FSH, LH, testosterona, proteína carreadora dos esteroides sexuais. A testosterona, ela sempre tem que ser repetida, porque a testosterona ela sofre uma flutuação muito grande, então ela precisa ser repetida, não basta um exame. Isso daí é muito importante, gente. Um exame alterado de testosterona não quer dizer absolutamente, não fecha o diagnóstico, tá? Não fecha o diagnóstico, tem que ser repetido, né? FSH e LH, que é bem óbvio, prolactina é importante, que é uma das causas de hipogonadismo, fazer ressonância. Naqueles casos em que a gente suspeita, por exemplo, de Klinefelter ou de Kalman, né, fazer o cariótipo, e a densitometria, nunca esquecer da densitometria, né? Bom, então, essas causas todas que eu falei até agora são causas relativamente pouco frequentes na prática, no consultório, no ambulatório da prática médica. Agora, uma coisa bastante comum é o que é chamado de hipogonadismo masculino de início tardio, que é o que antigamente se chamava de andropausa, né? Mas esse nome não se usa mais. Vocês, por favor, não usem mais esse nome, que não é mais correto, tá? E aí, então, vocês vão entender por que eu estava ressaltando naquele slide a questão dos sinais e sintomas característicos. Então, no hipogonadismo masculino de início tardio, você tem que ter sinais e sintomas característicos, e não simplesmente, por exemplo, obesidade, astenia, diminuição da memória, que são sinais e sintomas extremamente inespecíficos e vagos, né? Então, é importante que sejam os sinais e sintomas característicos, né? E mais, aquilo que eu já falei, mas tem que estar sempre frisando bastante,
a redução da testosterona total ou da testosterona livre, tem que ser repetida em mais de uma ocasião e ser excluída doença grave. Porque se uma pessoa, por exemplo, tem uma neoplasia, uma doença grave, a testosterona, quer dizer, a defesa do organismo faz com que os esteroides sexuais muitas vezes se encontrem reduzidos, mas isso não, quer dizer, aí você vai ter que tratar, no caso, é a doença grave que é de base, né, para esse hipogonadismo, né? E sempre lembrar de excluir outras causas de hipogonadismo. Eu não canso de repetir sempre a mesma coisa e vou ficar repetindo que o bom médico é aquele que diagnostica corretamente, né? Você deixar de fazer um diagnóstico, você pode estar cometendo um erro muito crasso e que pode, inclusive, levar a complicações graves, encurtamento de vida ou de qualidade de vida. Então, o diagnóstico tem que ser o diagnóstico correto, né? Então, em quem você vai investigar? Por que em quem você vai investigar? Exatamente porque, muitas vezes, o médico, inadvertidamente, quando o paciente chega com aqueles sintomas que não são os sintomas característicos, pede uma dosagem de testosterona e pronto. Aí acha que aquele paciente tem um hipogonadismo. Então, atenção, a pesquisa de hipogonadismo, independente do contexto clínico, é contraindicada, tá? Então, não é chegar um paciente com anemia no teu ambulatório só porque ele tem, sei lá, 60 anos de idade, tem anemia, não, vou investigar hipogonadismo. Não, está formalmente contraindicada. Aqui está a Endocrine Society, mas a brasileira também, e eu acho que todas, americana, europeia, australiana, japonesa, está formalmente contraindicada. Agora, existem algumas situações em que esse hipogonadismo é muito mais frequente, que é na presença do diabetes tipo 2, obesidade muito frequente, insuficiência renal crônica e DPOC, tá? Então, nessas situações é bastante comum você encontrar hipogonadismo, né? Também em situações em que o paciente está em uso de glicocorticoide, você tem que suspeitar, quando o paciente tem uma osteoporose, você deve investigar também, né? E, obviamente, se o paciente tem infertilidade, se tem HIV com perda de peso, então são situações em que realmente você precisa investigar o hipogonadismo. Agora, quem deve ser tratado, né? Isso aí ainda não existe um consenso. Ela pode ser considerada a terapia com testosterona naqueles homens que têm os níveis de testosterona consistentemente diminuídos, né? Então, aquela coisa repetidas vezes dosada e diminuída, e com aqueles sintomas clínicos específicos de hipoandrogenismo, tá? Então, os sintomas clínicos e mais o déficit de testosterona comprovado em mais de uma dosagem, né? Então, quais são os benefícios do tratamento? Melhora da libido, da função sexual, desenvolvimento ou manutenção dos caracteres sexuais secundários, a não perda da massa óssea, não perda da força muscular, aquela questão da massa magra, massa gorda, então você tem, como você não tem perda da massa magra e não tem ganho da massa gorda, você acaba realmente tendo uma melhor composição corporal, o paciente fica muito melhor humorado, mais disposto, né? Agora, existem eventos adversos
do uso da testosterona, né? E isso tem que ser avisado ao paciente quando é iniciado. Então, aumento do hematócrito, acne e pele oleosa, mas chamar a atenção principalmente disso, que se ele iniciar o tratamento com testosterona, vai haver uma diminuição da produção de espermatozoide e de fertilidade. Então, se ele está querendo gestar a esposa ou a namorada ou quem for, vai ter que ser feita uma outra opção de tratamento. Muita atenção ao CA de próstata, né? Esses pacientes têm algumas vezes, não é tão comum, agravamento ou precipitação da apneia do sono e pode ter também ginecomastia. Bom, então, para finalizar, eu trouxe 2 casos clínicos para a gente discutir, tá? Então, vamos lá. Então, Maria, de 20 anos, vem à consulta com queixa de falta de menstruação. 20 anos, está aqui a foto dela. Ela relata desenvolvimento psicomotor normal, bom rendimento escolar, e ela sempre foi baixinha, né? E ela não desenvolveu caracteres sexuais secundários. Ela foi diagnosticada com hipotireoidismo aos 7 anos, e não está escrito aqui, mas ela estava fazendo tratamento com hormônio tiroidiano. Ela não tem história familiar, porque ela foi adotada. Ela tem 1,32 m, pesa 38 quilos e tem a pressão arterial de 13/8. Eu não sei por que eu botei esse primário aqui, esquece, é PA, tá? Não sei, esse primário foi algum erro aqui. Então, e o que é observado o que é observado no exame físico dessa paciente? Ela tem um epicanto, palato arqueado, o pescoço largo e curto, cabelo de implantação baixa, um tórax em escudo, com hipertelorismo mamário, aí a ausência dos caracteres sexuais secundários que ela já havia relatado, né? Ela já tinha dito que ela não tinha apresentado o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Diante desse quadro clínico, quais são as hipóteses diagnósticas que vocês pensam? Vamos lá. Podem falar ou digitar aqui no bate-papo. É um hipotireoidismo, provavelmente, no caso, eu pensaria, né, em algum defeito da hipófise, algum problema hipofisário. Certo. Bom, eu imagino que o teu raciocínio, eu vou tentar interpretar teu raciocínio, ver se foi isso que você pensou. Que ela tem um hipotireoidismo de origem central e, por isso, ela não desenvolveu os caracteres sexuais secundários. Foi esse teu raciocínio? Mais ou menos isso. Então, me corrige, por favor. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Um hipotireoidismo central, não saberia falar a causa ou o defeito da hipófise, mas algum problema relacionado à hipófise por conta do hipotireoidismo e do hipogonadismo, né? Uhum. Tá. E também a pressão, não sei se é comum também, mas a pressão dela é um pouquinho elevada, né? Uhum. Tá um pouco elevada. De ter algum problema de defeito do ADH. Hã? Uhum. O hormônio antidiurético, gostei, você está... eu gostei porque você está raciocinando, está vendo os dados clínicos, tá? Agora, a Fernanda colocou, ela pode ter Turner? É isso que eu pensei também, ela tem pescoço alado. Uhum, exato. Tá? Olha só, esse faces daqui, esse pescoço alado, é
bem típico de síndrome de Turner, né? E ela tem outras características que não são apenas do hipogonadismo, porque palato arqueado, né? Isso daí é um dos sinais de algum problema congênito, tá certo? Então, quando você... Mais alguém quer falar alguma coisa? Olha só, Opa, deixa eu fechar aqui. Quando você examina a paciente, existem alguns... A ausência de caracteres sexuais realmente poderia ser por algum problema hipofisário que estivesse levando ao hipotireoidismo e ao hipogonadismo, tá? Só que, clinicamente, ela tem outras alterações aqui que sugerem algum problema genético, né? Então, é o pescoço alado, é o palato arqueado, a implantação, o pescoço curto, né? O hipertelorismo mamário. Então, isso aí são sinais de alguma doença congênita, tá? Então, assim, o raciocínio de que pudesse ser um panhipopituitarismo foi absolutamente correto, uma vez que ela teve o diagnóstico de hipotireoidismo aos 7 anos. Só que, no exame físico, ela tem algumas anormalidades que sugerem ela ter alguma anormalidade cromossômica, congênita, genética, né? Então, realmente, uma das suspeitas poderia ser a síndrome de Turner. Agora, está aqui soterrado, e aí eu pergunto a vocês, quais os exames... Então, você formulou a hipótese diagnóstica baseada no quadro clínico. Quais são os exames que você vai pedir para Mariá? Aí você pede cariotipagem, né? Pode pedir Dosagem de LH e FSH. Perfeito, perfeito. Você vai pedir dosagem de LH, FSH, você vai pedir cariótipo. Então, essa é uma das situações em que realmente você vai pedir cariótipo, né? Porque ela tem alguns sinais clínicos, né? De doença genética. Tá certo? Tá? Ok? Sim, sim. Perfeito. Agora, então, vamos para um outro caso aqui. Mulher de 25 anos procura o dermatologista por conta de hirsutismo surgido na adolescência, acne e irregularidade menstrual. Teve menarca aos 14 anos, com catamenos posteriores sempre irregulares. No momento, ela está há 4 meses sem menstruar. Como vocês conduziriam essa investigação? Depois a gente vai ver essa segunda parte, tá? Como vocês conduziriam a investigação? Então, vou repetir: mulher de 25 anos, procura dermatologista por conta de hirsutismo, acne e irregularidades menstrual. Como vocês conduziriam a investigação? Pediria exames, né, professora? LH, dosagem de LH, FSH também. Insulina, o SDHEA e a 17-OH-progesterona, pensando na síndrome de ovário policístico. Perfeito. Agora, vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho mais, já que ninguém escreveu aqui, eu vou fechar aqui. Vamos... Opa! Gente, cadê o cursor? Ai, só um minutinho, que o cursor aqui não está obedecendo bem. Alguém aí falou, e eu não vi quem, que falou... Opa, perdão.
que perderia 17-OH, progesterona, né? O que é o 17-hidroxiprogesterona? O que você está vendo quando você pede 17-hidroxiprogesterona? Digamos que essa paciente... muito bem, vocês estão pensando em SOP. Aí você pediu aquela lista de exames que eu dei para vocês, e que talvez vocês já saibam já de bem antes, e aí veio uma 17-hidroxiprogesterona muito aumentada. Muito aumentada. Como é que você interpreta isso? Professora? Oi? Professora, só uma Oi, dúvida. Antes de eu pedir esse exame laboratorial, eu posso pedir um ultrassom? Ou eu começo a investigação já pedindo a progesterona? Vamos lá. Você pode já pedir a ultrassom, tá? Você pode. Não seria errado. Você pode já pedir tudo, ultrassonografia e pedir as dosagens hormonais, tá? Agora, vamos lá. Vamos pegar a seguinte hipótese. Digamos, o ultrassom não teve aquela característica de síndrome de ovário policístico, tá? Não confirmou, né? A paciente tem sinais de hiperandrogenismo, a paciente tem irregularidade menstrual, tá? Então, teoricamente, você poderia fechar o diagnóstico de SOP? Sim ou não? Tem alguém aí? Só com a história clínica, professor? Não sei dizer. Não, eu vou repetir. Tá. Quem foi que falou a questão do 17-hidroxiprogesterona? Alguém falou. Não sei, não vi também. Tá, ok. Bom, vamos lá. O que eu estou querendo o que eu estou querendo mostrar para vocês, o que eu considero assim super importante na discussão desse caso clínico, por exemplo, tá? Vocês se lembram que eu falei para vocês que o diagnóstico de SOP é diagnóstico de exclusão e que precisa 2 dos 3 critérios de Roterdã, tá? Então, um critério ela já tem, que é hirsutismo, acne, tá? Ela tem hiperandrogenismo, né? Mas Seria eu falei... sintoma. Hã? Que? Não ouvi. Seriam os sintomas, né? Sim, perfeito. E o outro é disfunção menstrual. Fala. E o outro seria disfunção menstrual, não? Sim, perfeito. Fecha 2. Fecha, só que fecha, mas não fecha. Fecha, mas não fecha. Por que não fecha? Porque é um diagnóstico de exclusão. Você sempre tem que excluir outra patologia. Se lembra que eu falei isso? Tá? Então, eu estou querendo botar uma pedrinha aí nesse sapato de vocês. Vocês pediram aqueles exames, pediram ultrassonografia, pediram FSH, pediram LH, testosterona, sulfato B, pediram toda aquela listinha, e aí vem o resultado, vem uma 17-hidroxiprogesterona muito alta. O que é? Alguém sabe me dizer o que isso significaria? Vocês se lembram
Vocês se lembram que lá naquele slide de SOP, a gente fala de diagnóstico diferencial e de diagnóstico diferencial? Entre outras patologias, eu falei sobre hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica ou forma tardia. Tá? Então, a hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, ela tem um quadro clínico exatamente igual à síndrome de ovários policísticos, e você, quer dizer, não tem o aspecto na ultrassonografia, mas eu também falei para vocês que não precisa da ultrassonografia para você fechar o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é feito com aquelas dosagens hormonais, porque você não encontraria na SOP 17-hidroxiprogesterona aumentada. Ficou mais confuso ainda? Não, acho que ficou mais claro. Ótimo. No Tá? caso, eu peço o 17-hidroxiprogesterona para diagnóstico da hiperplasia adrenal, né? Congênita, exatamente. E aí, caso ela não viesse alta, aí eu posso fechar o diagnóstico de SOP? Sim, se você excluiu sim, sim. Quer dizer, se você excluiu as outras causas, sim, você pode. Veio a prolactina normal, você pode, tá? Tá ótimo, professor. Obrigado. Tá? Nada, tá? Então, esse caso, ela fechou o diagnóstico com SOP e aí ela deseja engravidar. O que você vai dizer para ela? Eu acho que primeiro, talvez, seria ideal tentar tratar um pouco a SOP, né? Você tratar por que e como? Você saberia dizer? Com uso de anticoncepcional, aquele outro remédio de diabetes também, que eu esqueci o nome agora. Metformina e não sei se tem algum outro. Tá, o que você estaria propiciando para ela? Com esse tratamento? Isso. Uma redução da hiperfunção do ovário? Só que isso é uma coisa... Veja bem, SOP não tem cura, tá? Sim. Não, é mais ou menos igual a hipertensão arterial. Você Sim. vai tratar o resto da vida. Diagnosticou, vai tomar lá losartano da vida, hidroclorotiazida o resto da vida, né? SOP é a mesma coisa. Não existe cura. E ela vem... Olha só, essa mulher, ela procurou com queixa de hirsutismo, tá? Mas ela tem desejo de engravidar. Então, se você der anticoncepcional para ela, eu juro para você que ela não vai engravidar. Você sabe disso, né? Então, é aquilo. Esse quadro é um quadro assim bem característico que a gente vê na prática, né? Que você tem que explicar para o paciente. Olha aqui, SOP, a senhora tem síndrome do ovário policístico, é uma doença que não existe cura. A senhora vai tratar, a senhora vai ficar aqui acompanhando comigo o resto da vida, até um de nós dois morrer. Né? Ou se mudar de cidade. Se você, quer dizer, você dando pílula anticoncepcional, metformina, você vai fazer ela regularizar os ciclos, tá? Melhora um pouco a acne, hirsutismo não vai melhorar, mas o desejo dela é engravidar. Então, você tem que explicar para ela, isso é que é muito importante, explicar que a síndrome do ovário policístico é uma doença que não tem cura, só tem tratamento, é uma doença que cursa com outras comorbidades, devido à resistência insulínica, então que ela vai ter que, de qualquer jeito, continuar acompanhando para evitar mais tarde diabetes, intolerância à glicose, aumenta o risco cardiovascular, todas aquelas outras
outras comorbidades do SOP, né? E aí conversar com ela. O que está incomodando mais? É o hirsutismo ou é que você quer engravidar? Se quer engravidar, vamos tratar disso agora e depois, então, a gente vai tratar do hirsutismo, tá? E aquela toda a questão da mudança de estilo de vida, porque esses pacientes têm resistência insulínica, isso daí. Então, assim, é um tratamento, quer dizer, um acompanhamento e um tratamento individualizado, personalizado e naquele momento. Pode ser que ela hoje queira engravidar, mas aí se separa do marido e aí ela vai querer tratar o hirsutismo, a acne, porque ela quer ficar bonita para arranjar um outro marido. Tá certo? Tá? Ok? Então, Certo, professora. focar Deixa eu fazer uma pergunta. Até 10. Pode fazer. Tem algum risco para a gravidez? Não, não. Só Não, tem. né? Não, tá? Só que essas mulheres elas têm maior dificuldade para engravidar. Então, se ela quer engravidar, é bom começar porque elas têm maior dificuldade de engravidar. Tá? Muitas vezes elas não têm ovulação, tá? Ou tem menos, ovulam menos. Elas têm grande dificuldade de engravidar. Nem todas, mas muitas. Gente, então, eu trouxe só esses 2 casos clínicos. Eu queria saber se todo mundo entendeu, se alguém quer fazer alguma pergunta. Então, só repetir o que eu falei no início da aula, que talvez muitos não tivessem presentes, eu vou mandar para vocês um Google Forms, né? Que vocês nem precisam se identificar. Porque a nossa próxima aula é sobre princípios básicos de nutrição. E aí eu gostaria de ter uma ideia do que vocês sabem sobre nutrição. Então, eu fiz um pequeno questionáriozinho só para eu ter uma ideia o que eu vou abordar, porque senão eu vou ficar a semana inteira falando e não esgoto o assunto, né? Tá? Então, eu peço a gentileza a todo mundo que puder responder rapidinho, 5 minutos, e manda para mim para eu poder formatar a aula da semana que vem. Tá? Então, gente, e a matéria da primeira prova parcial é até a aula de hoje. A partir da semana que vem já é a matéria da segunda prova parcial. Tá bom? Gente, tudo de bom para vocês, tá? Qualquer coisa vocês podem mandar zap, e-mail, qualquer coisa, seja para mim, para a professora Cíntia ou professora Carnine, tá? Tchau, tchau. Tá certo, professora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora. Tchau. Boa tarde, professora. Obrigada. Boa tarde.